Bom dia, graça e paz a todos os nossos ouvintes. Estamos iniciando mais uma manhã com Deus e vamos dar início com uma oração de gratidão, agradecendo a Ele por mais essa linda manhã, pela oportunidade de vida, pelo privilégio que Ele nos dá de poder buscar a Sua presença. E também vamos pedir a Ele sabedoria para entendermos a Sua mensagem, que Ele possa nos abençoar nesse momento que vamos passar, ouvindo mais a Sua palavra e conhecendo mais da Sua vontade, e nos ajude a ter sempre esse anseio pela Sua presença na nossa vida. Então vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, bendito seja o Teu santo nome, pois Tu és o único verdadeiro Deus, merecedor do nosso louvor e adoração. Com o nosso coração alegre e cheio de gratidão por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por mais uma oportunidade de vida, e agradecer também, Senhor, pelo Teu cuidado e pela Tua proteção, por tudo que o Senhor representa na nossa vida, por tudo que Tu tem feito por nós, ó Pai, porque apesar de nós, Tu nos ama e não nos trata conforme merecemos, Senhor. Tu nos cobre com a Tua graça e misericórdia dia após dia. Por isso nós só temos motivos de gratidão. Nós queremos, ó Pai, implorar que o Senhor esteja nos abençoando e nos ajudando, Senhor, a viver uma vida fiel a Ti, continuar caminhando, Senhor, olhando para o alto, seguindo o alvo que é Cristo, uma vida de eternidade contigo, que nós possamos, ó Pai, estar buscando, ansiando pela Tua presença na nossa vida. Pai, Tu conhece, Tu nos sonda, Tu sabe de todas as nossas preocupações, todas as nossas necessidades, e nós clamamos a Ti, Pai, que nos ajude, porque somos dependentes de Ti. Senhor, abençoa todos os nossos amados ouvintes. Tu conhece a necessidade, a dificuldade de cada um. E nós pedimos, ó Pai, que derrama a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida deles. Conforta, Senhor, o coração daqueles que estão entristecidos, ó Pai, os corações enlutados, perda, Senhor, dos seus entes queridos. Nós sabemos que a dor da separação, só mesmo Tu, para consolar, meu Pai. Abençoa, Senhor, também a nossa vida, que nós possamos estar sendo abençoados, fortalecidos pela Tua palavra, pela mensagem que vamos ter nessa manhã, que possa vir de encontro com os nossos corações, ó Pai. Nos dê, Senhor, a confiança em Ti sempre, que nós não venhamos a temer, nós possamos confiar em Ti, confiar na Tua graça, confiar na Tua proteção e no Teu cuidado. Nos abençoa, meu Deus, perdoando os nossos pecados. Humildemente nós suplicamos, porque reconhecemos, ó Pai, que não vivemos na prática do pecado, mas possivelmente nós temos feito algo, pensado, falado, agido de uma forma que não foi do Teu agrado. O Senhor nos perdoa, Senhor, e nos ajude a viver uma vida que seja do Teu agrado, meu Pai, e possamos buscar cada vez mais uma vida de santidade e intimidade contigo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Diz assim em Salmo 27, dos versículos 1 ao 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra minha guerra, ainda assim terei confiança.
conosco. Não há o que temer. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Consegue entender isso? De maneira nenhuma vai te abandonar. Ele prometeu isso. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Eu sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a curar, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço o teu clamor. E minha destra Não falhará, não falhará. Não há o que temer. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Olá, você que me ouve nesta manhã com Deus. Quero compartilhar contigo o texto que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 10, dos versículos 14 até o versículo 23. Farei a leitura desse texto e peço que você acompanhe comigo. E assim diz a palavra do Senhor. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, nem em toda a região do Egito. Então se apressou o faraó em chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado e esta vez ainda que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu. E houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Até aqui, a palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, no Egito as pragas provavelmente começaram quando o rio Nilo, inundou e duraram cerca de 8 meses. Após a 7ª praga,
quando o granizo destruiu plantações e gado, os oficiais da corte do faraó fizeram uma pergunta para o faraó. Isso está registrado em Êxodo, capítulo 10, versículo 7. E eles perguntam, até quando será por cilada este homem? Isso nos mostra o temor desses homens, os oficiais da corte de faraó, com relação ao Deus Todo-Poderoso, que estava usando ali Moisés e Arão. O enxame subsequente de gafanhotos, como nós lemos no versículo 15, comeu toda a planta da terra. E também nós observamos também sobre a praga da escuridão. E se a praga da escuridão que se pode apalpar, como diz o versículo 21, talvez tenha incluído uma violenta tempestade de areia. E veja que Deus usando aqui os meios, a própria terra, para contribuir para o temor e a devastação econômica da terra do Egito. É interessante notar, meus irmãos, que a destruição horrível ela fica ainda mais evidente quando nós lemos que na vizinha Gósen, onde os israelitas viviam, a terra permaneceu inalterada. No livro de Êxodo, ainda no capítulo 9, o versículo 26, nós temos o seguinte relato: somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. E ainda um contraste entre o cuidado de Deus, nós vemos no versículo 23. O versículo 23 nos fala que nós lemos que os egípcios não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Em um mundo em que a graça comum de Deus, ela permite que a chuva caia sobre os justos e os injustos, as linhas entre Gósen e o Egito, ou podemos dizer que entre os crentes e os descrentes, nem sempre são claramente definidas para nós. Quando desastres naturais ou atos de Deus devastam todas as vidas em seu rastro, independentemente da fé das pessoas, pode parecer difícil entender a distinção que Deus ele fez no Antigo Egito. Uma distinção muito clara no Egito e talvez muitas vezes não é clara para nós hoje. Os métodos sem pressa de Deus para trazer justiça falam da sua paciência, não da sua apatia ou sua incapacidade. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9, ele diz o seguinte: não retarda o Senhor e a sua promessa. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A destruição do Egito e a proteção de Gósen, eles são exemplos minúsculos do que Deus ele tem, um dia, na verdade, fará em uma escala cósmica. Esses exemplos são um aviso para todos os crentes, mas também um encorajamento para todos nós que cremos. Em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, nós lemos: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia do juízo. Mas a pergunta a ser respondida é: como viver tendo fé na graça especial de Deus? Sendo que as coisas ruins acontecem também para aqueles que creem. E a resposta a essa pergunta pode nos trazer consolo, esperança e direção para a vida. E o primeiro detalhe que nós temos que observar para responder essa pergunta, a pergunta de como viver tendo fé na graça especial de Deus, sendo que coisas ruins acontecem aos que creem, é que a graça especial não nos livra do sofrimento, mas nos acompanha nele. A gente precisa lembrar que a graça especial de Deus não é um escudo contra problemas, mas uma presença constante no meio deles. Em João 16, o versículo 33, nós lemos que o Senhor Jesus Cristo nos dizendo que no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Cristo, o Filho amado do Pai, sofreu. E nós sabemos, nós lemos a história não pouco. Rejeição, traição, dor física, agonia espiritual, e tudo isso dentro da vontade soberana de Deus. Se o Filho sofreu, os filhos também sofrerão. Mas a diferença é que quem está com a gente no meio da dor é Deus. Ele está conosco no meio da dor. Quem foi alvo da graça especial de Deus não sofre jamais sozinho. Mas uma segunda lição também que nós podemos tirar da graça especial é que a graça especial ela transforma o sofrimento em ferramenta de Deus. Para quem está em Cristo, o sofrimento não é castigo, é um instrumento. Deus usa as dores para nos moldar, amadurecer e nos deixar mais parecidos com Jesus Cristo.
O apóstolo Paulo, que sabia o que era sofrer, ele pôde afirmar lá em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí está o ponto. As coisas ruins não deixam de acontecer, mas deixam de ser inúteis. Em Cristo até as lágrimas têm propósito. Elas não se perdem no chão. A graça especial nos dá uma nova lente. Nós começamos a enxergar até a dor como parte do cuidado do Pai. Mas ainda uma terceira e última lição que nós podemos tirar da graça especial é que a fé na graça especial é saber que a vitória final já está garantida. Quando tudo balança, a fé firme se agarra naquilo que Deus prometeu, não no que a gente sente no momento, não no que a gente vê com nossos olhos. No mesmo capítulo que eu citei aqui agora, de Romanos capítulo 8, versículo 28, mas um pouco antes, o apóstolo Paulo, no versículo 18, ele nos faz a seguinte afirmação: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Observe isso. Sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que será revelada para nós, que participamos dessa graça especial, que recebemos a revelação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus já nos deu o que é mais precioso: Cristo Jesus, seu Filho, o perdão dos nossos pecados, o Espírito de Deus que habita em nós e a certeza da vida eterna. O resto pode até parecer estar desabando, mas a casa está firmada sobre a rocha. A graça especial é a certeza de que a última palavra é de Deus. Palavra essa de amor, de restauração e de glória eterna. Eu quero concluir essa pequena meditação desta manhã com Deus, dizendo que viver pela graça especial, ou seja, aquela graça que nos alcançou através do Evangelho, através da habitação do Espírito Santo de Deus em nós, viver por essa graça especial é confiar no amor de Deus, mesmo quando nós não entendemos os caminhos. Viver pela fé na graça especial é descansar em sua soberania, sabendo que Ele nunca perde o controle. Viver pela graça especial é continuar adorando, mesmo com lágrimas nos olhos, porque a esperança é viva. E por fim, viver pela graça especial é lembrar que a cruz precede a coroa. É isso que nos aguarda. A coroa nos aguarda. Cristo morreu em nosso lugar e garantiu isso para nós. Que Deus nos abençoe. Que possamos realmente viver de uma maneira intensa a graça especial que foi revelada a nós e a habitação do Espírito que há em nós. Deus vos abençoe. Vem, olha as estrelas que brilham no céu. Veja você se as pode contar. Podes contar a areia do mar. Será assim que o abençoarei, filho meu. Eu estive na cova entre os leões. Estava com Paulo naquela prisão. Sou o quarto homem no meio do fogo. Por que estás com medo se estou contigo? Filho meu, estou aqui. Filho meu, se passares pelas águas não afogará. Se passares pelo fogo não o queimará. Estarei contigo por
você se as pode contar. Podes contar, areia do mar. Será assim que o abençoarei. Filho meu, estou aqui. Filho meu, se passares pelas águas não afogará. Se passares pelo fogo não o queimará. Eu estarei contigo por onde for. Se passares pelas águas não afogará. Se passares pelo fogo não o queimará. Eu estarei contigo por onde for. Confia em mim, espera em mim, descansa em mim, filho meu. Filho, eu te prometo que a tempestade vai passar. Vai passar. Essa tempestade vai passar. Vai passar. Vai passar. Essa tempestade vai passar. Vai passar. Porque estou contigo. Confia em mim. Porque estou contigo. Confia em Senhor, obrigada por mais essa mensagem trazida aos nossos corações. Nós chegamos ao fim de mais uma manhã com Deus, onde nossa fé foi fortalecida, onde nossa esperança foi renovada e a nossa confiança em Ti. Confiança qual nós temos de que o Senhor está conosco em todos os momentos de dificuldades, os momentos de medo, de tribulações. Nós não precisamos temer porque Tu está conosco. E nós sabemos que o Senhor, com a Tua mão poderosa, nos guiará em todo o tempo. E em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde a todos.